Vamos falar de saúde agora? Uma dor súbita do lado direito, muito enjoo. Cuidado, podem ser sinais de que a vesícula não está muito bem. Eu estou recebendo aqui hoje a gastro Abadia Matoso. Doutora Abadia, bom dia, obrigada por ter vindo. Viu? Bom dia, Mônica. É um prazer estar aqui novamente. Falando sobre doenças da vesícula biliar, num dia em que a gente está um pouco ainda chocado com tudo isso que você mostrou agora, né? Exatamente. Mas vamos conversar um pouquinho sobre saúde. Exatamente. E a gente percebe, hoje parece que está tão comum as pessoas que apresentam algum tipo de problema na vesícula. Uma delas é essa formação, um deles é essa formação de pedras, doutora Abadia? Sim, a vesícula biliar, a doença mais frequente da vesícula biliar é a formação de cálculos, né? Lembrar que muitos desses cálculos podem passar assintomáticos, o indivíduo pode não sentir nada, ele pode conviver com isso a vida inteira e isso ser descoberto num exame que ele faz por acaso, uma ultrassonografia por outro motivo, ele descobre que tem cálculo na vesícula biliar, ou pode efetivamente se manifestar com dor, a manifestação mais frequente do cálculo de vesícula biliar, mas também pode se manifestar com complicações. Então, lembrar que esse cálculo ele pode sair de dentro da vesícula biliar, ele pode interromper o ducto que leva a bile até o intestino, ele pode gerar infecção, pode gerar pancreatite. Nossa. E às vezes pode gerar quadros bastante graves, até levando a complicações mais sérias mesmo. Isso tem a ver com alimentação, doutora Abadia? A principal causa de formação de cálculos na vesícula biliar é genética. Então, o indivíduo tem uma tendência genética à formação de cálculos. Mas isso, somado a algumas situações de vida, pode facilitar a formação desses cálculos. Por exemplo, múltiplas gestações, por conta das variações hormonais da gestação, elas predispõem à formação de cálculo. Então, a gente fala, olha, o sexo feminino é mais predisposto, as mulheres que tiveram múltiplas gravidez são mais predispostas, a obesidade é um fator predisponente da formação de cálculos. Então, a gente percebe que talvez, quando você fala, parece que está aumentando a frequência de pessoas que são diagnosticadas com cálculo, talvez por esses dois motivos. Primeiro, porque nós estamos vivendo uma época de obesidade muito frequente na população, e segundo, porque nós fazemos mais diagnóstico. Então, o nosso acesso ao ultrassom hoje também é muito maior. Então, né? A gente acaba tendo muito mais diagnóstico também. Então, talvez por isso a gente tenha a impressão de que está aumentando a frequência. Você trouxe até um material aí para mostrar para gente, é a vesícula? Vamos ver se aqui o Rodrigo consegue nos mostrar. Aqui, vamos ver se ele consegue mostrar para a gente. Eu queria só mostrar para vocês onde que isso se localiza e onde que isso acontece, né? Então, eu queria mostrar para vocês esse órgão grande, que é o fígado. Ele produz a bile. A bile, então, ela fica armazenada na vesícula biliar. Então, a vesícula biliar nada mais é do que essa pequena bolsa que armazena a bile até a hora que a gente se alimenta. Quando a gente se alimenta, a vesícula biliar joga a bile no intestino para que aconteça a digestão, para que a bile facilite a digestão. Vamos entender que se eu tiver a formação de cálculos, e aí a gente tem uma outra lâmina em que a gente coloca isso, vamos ver se ele consegue pegar aqui. Isso. Em que a gente consegue mostrar isso. Então, olha, se eu tenho a formação de pequenos cálculos dentro da vesícula biliar, uma situação é a desses cálculos permanecerem na vesícula e gerarem ou nenhum sintoma ou gerarem cólica biliar, que é essa dor que nós estávamos falando. A outra situação é desse cálculo sair de dentro da vesícula biliar, descer pelo canal que vai até o intestino, impactar nessa região e o indivíduo ter, então, pancreatite, infecção do canal, obstrução da saída de bile e, às vezes, isso merecer um atendimento de urgência e, muitas vezes, merecer intervenção cirúrgica de urgência, muitas vezes se complicar com infecção grave e, às vezes, até com fatalidade, às vezes, até com óbito mesmo, né? E hoje, você falou essa questão, né, doutora Abadia, da questão do diagnóstico, né? E hoje as pessoas menosprezam muito ainda quando chegam para vocês, a situação está muito grave? Eu acho que a gente faz mais diagnósticos hoje. Então, eu acho que a gente acaba conseguindo tratar
fazer o tratamento até antes das complicações. Mas aí a gente tem duas situações. Por exemplo, você tem a situação do paciente que está na rede pública e que ele faz o diagnóstico, então ele tem o acesso ao diagnóstico, ele sabe que tem colelitíase, mas às vezes ele complica antes de ter o acesso à cirurgia, que é o tratamento definitivo do cálculo de vesícula biliar. Então a gente vive muito isso. Às vezes ele tem a oportunidade do diagnóstico, porque o ultrassom é mais tranquilo para se fazer, ele consegue fazer com mais rapidez, mas de muitas vezes ele não tem acesso ao tratamento. Como você disse, o diagnóstico é cada vez mais frequente. Sim. Né? Isso porque o acesso nosso à principal forma de diagnóstico, que é a ultrassonografia de abdômen, ele hoje é muito mais comum do que era no passado. Então, o diagnóstico é relativamente fácil de ser feito. Até para indicar o tratamento, que é a cirurgia, né? Isso. Tem um amigo nosso que está aqui, olha, fez ultrassom e no laudo deu presença de lama na vesícula. O que é isso? Ele pergunta. É preciso que a gente entenda que o cálculo, ele se forma a partir da vesícula, da bile que fica armazenada na vesícula. Essa bile, ela fica estagnada e acontece precipitação, formação de pequenos microcálculos, como se fosse uma areiazinha. E depois isso esses pequenos cálculos vão se juntando para formar cálculos maiores. Antes desse processo de formação do microcálculo, às vezes essa bile fica espessa e forma como se fosse uma lama. Na verdade, a lama biliar, ela precede a formação dos cálculos. E a lama biliar muito espessa, ela também pode trazer problema, porque às vezes ela, por ser muito viscosa, por ser muito espessa mesmo, ela também pode gerar a obstrução do ducto e gerar dor. Então, às vezes, a lama biliar, na fase de lama biliar, ela já pode trazer problemas e, às vezes, a gente até indica o tratamento na fase de lama biliar, se o paciente estiver tendo sintomas em relação a isso. E aí é medicamentoso? Tratamento cirúrgico. Sempre cálculo, cirúrgico. Sempre cálculo, lama biliar, nós vamos estar sempre falando de tratamento definitivo com retirada de vesícula. A Sueli Souza, lá no Facebook, ela pergunta, os exercícios físicos poderiam ajudar ou não tem nada a ver, doutora Badia? Só no sentido de prevenir a obesidade, que é um dos fatores predisponentes da formação do cálculo. Mas depois do cálculo formado, não. Aqui tem uma pergunta, a Vanilza. E na hora do procedimento médico para retirada dos cálculos, se pode ocorrer um erro, gerar a pancreatite, quais são as chances dessa pessoa se recuperar? Na verdade, durante o procedimento cirúrgico da vesícula biliar, isso é bem raro, porque antes da retirada da vesícula, o cirurgião, ele fecha o ducto, ele amarra o ducto para depois ele retirar a vesícula. Então, isso é muito, muito raro de acontecer. O que pode acontecer é que, às vezes, esse paciente já tinha um cálculo no ducto, que não foi feito o diagnóstico previamente, às vezes ele retira a vesícula e começa a sofrer com as consequências do cálculo no ducto. E às vezes é um cálculo que a gente chama de cálculo residual, que às vezes ele já estava lá no ducto no momento em que a vesícula foi retirada. Mas no ato cirúrgico isso é muito e muito infrequente, assim, de acontecer uma complicação desse tipo. E a recuperação é um pouco mais lenta. A pancreatite varia muito, né? A maioria das pancreatites tem uma evolução benigna, são resolvidas em 7 a 10 dias e cursam de forma muito tranquila. Um número pequeno de pancreatites, ali em torno de 5 a 10% das pancreatites, pode se complicar com quadros mais graves, que merecem o uso de antibiótico, internação prolongada, alimentação por sonda, às vezes até complicações cirúrgicas dessa pancreatite. Quem tira a vesícula, chegou uma pergunta aqui agora, quem tira a vesícula, como é que fica a digestão? O que muda, doutora Badia? Essa é uma pergunta muito frequente. O paciente vai se submeter à colestectomia, que é a retirada da vesícula, e ele pergunta o que eu vou ter de consequência em relação a isso. Grande maioria dos pacientes não vão ter consequência praticamente nenhuma. Então, a digestão vai se processar normalmente, não vai ter consequência maior. Um número pequeno de pacientes pode ficar com o intestino um pouco mais solto, pode ficar com um pouquinho de diarreia. Grande maioria, depois de um ano, o organismo já se adaptou e eu não tenho mais esse quadro. Raramente eu persisto com um pouco de diarreia. E os pacientes reclamam, apesar disso não ser nem descrito muito cientificamente, mas os pacientes reclamam que toleram menos a gordura depois da retirada da vesícula. Então, olha, quando eu como um pouco mais de gordura, eu fico com a digestão mais lenta, tá? Mas as consequências da retirada da vesícula, na grande maioria dos pacientes, são muito pequenas. Tem uma amiga nossa que disse o seguinte aqui, manda seu nome pra gente, pra facilitar, tá bom? Tenho pedra na vesícula, já senti muita dor, mas de repente desapareceu. Isso é possível?
Sim, é possível. A dor, o clássico da cólica biliar é ocorrer em crises. Então, o paciente tem uma crise de cólica biliar, muitas vezes essa dor é tratada só com analgésico no pronto-socorro, de repente o paciente fica bem até a próxima crise de cólica biliar. Veja bem, o paciente que já teve uma crise, ele tem uma chance grande de ter uma segunda, uma terceira crise, e em uma dessas crises, às vezes, tem uma complicação do cálculo da vesícula. Então, uma vez que ele teve uma crise, é indicado o tratamento com a retirada da vesícula, né? Porque ele está sujeito, mesmo estando sem sentir nada agora, ele está sujeito a ter novas crises e às vezes até ter complicação desse cálculo na vesícula. Deixa eu trazer aqui, olha, ela sente dor, mas não tem pedra, Iraci. Então, ela tem que fazer diagnóstico diferencial da dor dela. Talvez a dor dela não seja da vesícula. Então, eu tenho que pensar no estômago, eu tenho que pensar no intestino. Então, eu preciso de um especialista avaliando ali para tentar entender de onde que está vindo a dor dela, tá? Existe uma possibilidade até mais rara do microcálculo, o ultrassonografista tem dificuldade de ver. Então, às vezes, eu preciso de 2 ultrassons, às vezes eu preciso insistir na investigação para encontrar o microcálculo. Então, tem também essa possibilidade. É tão minucioso, né? Essa questão da vesícula. Tem uma amiga nossa, a Sara, tem uma pedra de 9 milímetros, mas não sente nada. Tem que retirar a vesícula? E ela fez bariátrica. Ela quer saber, ela já ouviu dizer que toda bariátrica é preciso tirar a vesícula. Então, não. Então, vamos por partes, vamos por partes, Primeiro, né? assim, em relação à bariátrica, precisar tirar a vesícula. Isso não é consenso. Quem faz cirurgia bariátrica tem uma chance maior de desenvolver cálculo, tá? Mas não existe uma orientação para que eu faça a retirada preventiva da vesícula durante a bariátrica, tá? Então, tá certinho, permanecer a vesícula, tá tudo bem. Agora, ela desenvolveu cálculo. O cálculo assintomático, ele não precisa ser tratado. Eu posso aguardar. Pode ser que esse paciente permaneça a vida dele inteira com o cálculo sem ter sintoma, tá? Se ele apresentar a primeira cólica biliar, aí eu tenho um risco maior de ter novas cólicas e de ter complicação. Aí sim, eu preciso retirar essa vesícula, fazer a colecistectomia, tá? Então, um cálculo de 9 milímetros sem sintomas, a princípio eu posso observar. Tá? Observar, monitorar, não menosprezar, procurar esse diagnóstico. O Daniel, lá de Turama, disse que há 4 anos tirou a vesícula e está se sentindo muito bem. Né? Isso é a rotina. É a rotina. É o habitual. Deixa eu agradecer a doutora Badia Matoso, que é gastroenterologista, com a gente aqui hoje, falando sobre vesícula. Agradecendo você também, que participou com a gente aqui, tá bom, doutora Badia? Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade e eu fico à disposição. Se precisar de alguma coisa. A gente chama. Obrigada por ter trazido material também para explicar pra gente. Obrigada a você. Boa semana. Obrigada.